Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Distribuídos, que é a nossa última aula. Vamos começar? Nessa última aula a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho que foi trilhado, um pouquinho sobre o presente e o futuro em sistemas distribuídos, alguns desafios e eu vou terminar a aula. Então vamos começar com essa pergunta, que foi a pergunta que eu fiz na aula número 1, né? O que é um sistema distribuído? E a gente viu essa resposta, que é a resposta que está no nosso livro-texto, né? Que basicamente diz para a gente que é um sistema computacional que tem diversas partes. Essas partes são diferentes programas que executam em diferentes computadores e essas partes, esses programas sendo executados, né, vão interagir uns com os outros, trocando mensagem por uma rede para oferecer algum tipo de funcionalidade que seja coesa para os usuários, né? Então acho que depois de todas essas aulas está bem claro o que é um sistema distribuído, mesmo que essa definição seja um pouco convoluída. Bom, a gente também falou na primeira aula sobre as principais características de um sistema distribuído. Eu coloquei essa pergunta, né? Qual é a principal característica que um sistema distribuído possui? E aí, para vocês hoje, deve estar bem claro que essas três coisas aqui, a comunicação inerente em sistemas distribuídos, a heterogeneidade entre as suas partes e a presença de falhas, fazem com que isso seja fundamental, né? São características essenciais de um sistema distribuído. Você tem heterogeneidade em diversos sentidos, né? O software pode ter sido escrito por diferentes pessoas, diferentes empresas, em diferentes linguagens de programação, em diferentes épocas, né? Você pode ter heterogeneidade na rede, você pode ter parte da rede sem fio, parte da rede em fibra ótica, com muita banda, pouca banda, pode ter heterogeneidade nos computadores, servidores de última geração, laptops ou smartphones, todos eles, né, sendo utilizados no mesmo sistema distribuído. E também existem falhas, como nós estamos falando aqui nas últimas aulas, né, falhas de diferentes naturezas que afetam, né, o sistema distribuído. E essas três características, elas são fonte de problemas que precisam ser resolvidos para que o sistema possa funcionar adequadamente. Em particular, né, a comunicação introduz um monte de condição de corrida que nós temos que controlar, senão o sistema distribuído passa a ter comportamentos indesejáveis. Então é meio que domando essas características que a gente constrói bons sistemas distribuídos. E aí eu também coloquei esse slide na primeira aula, quais são os objetivos da disciplina, né? E eu comentei que os objetivos era meio que entender como que esses desafios são superados e quais são esses desafios. Então são muitos desafios, como a gente acabou de falar, né? E a gente tentou focar no estudo de aspectos e técnicas gerais para atacar esses desafios, que são encontradas em muitos sistemas distribuídos reais, implementados hoje. Nosso foco foi em técnicas e não em tecnologias, então durante a disciplina eu acho que eu poucas vezes falei em nome de tecnologias que você encontra no mercado. O objetivo foi focar em técnicas que essas tecnologias implementam, porque essas técnicas elas tendem a durar muito mais tempo. Então nós falamos de semáforos, de caching, da topologia em anel, do relógio de Lamport, de SS2PL, e essas técnicas todas, elas têm vida longa, né? Elas estão aí, todas essas, há dezenas de anos e provavelmente vão continuar por mais dezenas de anos. Enquanto as tecnologias, elas têm um tempo de vida muito mais curto, e por isso que o nosso foco aqui é em técnicas mais abrangentes. Falar um pouquinho do caminho que a gente trilhou. Nós vimos vários aspectos importantes de sistemas distribuídos. Começamos a disciplina falando sobre comunicação entre processos, afinal de contas, processos do sistema distribuído precisam se comunicar. Vimos a ideia de threads e da necessidade de sincronizar a concorrência dessas threads, né? Quando eu tenho coisas rodando simultaneamente, concorrentemente, eu tenho inerentemente condições de corrida que precisam ser controladas.
Se eu não controlar a minha condição de corrida, eu posso ter resultado indesejável. E depois a gente falou sobre a arquitetura de sistemas distribuídos, como a gente constrói um sistema distribuído, e vimos alguns exemplos disso, como CDN, DNS, e depois o BitTorrent. E dois aspectos centrais em arquiteturas, né, de sistemas distribuídos é a ideia de hierarquia e de replicação, né, de caching. Praticamente todo sistema distribuído de grande porte vai utilizar essas duas ideias em algum nível. Depois falamos de relógios, a sincronização de relógios e a ideia de relógio virtual, de tempo virtual, com o algoritmo de Lamport, por exemplo, né, que mantém o tempo virtual de eventos. E como que isso pode ser utilizado para entender a relação de ordem entre eventos. Depois falamos de coordenação, né, eleição de líder e transações distribuídas. Vimos que a gente consegue tentar diminuir problemas de condição de corrida e deadlocks, mas não resolver por completo, né? Deadlocks fazem parte de qualquer sistema transacional distribuído. Então nós temos que tentar lidar com eles. Depois falamos sobre replicação de dados, né, e modelos de consistência para tentar manter os dados coesos, né, manter a aplicação funcionando sobre algum contrato, né, de como que esses dados vão ser replicados. E por último, nas últimas duas aulas, falamos sobre falhas em redundância, e na aula passada eu falei sobre falhas bizantinas e o protocolo de acordo, né, mediante falhas bizantinas. Então isso é meio que um resumo muito rápido dos temas que nós vimos aqui na disciplina. Quero falar um pouquinho sobre o presente e o futuro, né, sistemas computacionais de grande porte e de médio porte hoje em dia são praticamente todos distribuídos, e eu diria que muitos sistemas de porte pequeno também estão sendo desenvolvidos como sistemas distribuídos. A computação moderna ela é cada vez mais distribuída, cada vez mais os sistemas que nós desenvolvemos eles são distribuídos, e essa tendência, né, só tende a aumentar. Então tem aqui vários jargões aqui do mercado e técnicas e tecnologias, né, de computação na nuvem, Big Data, redes neurais profundas, visualização, etc. Todas essas técnicas, essas palavras que estão aqui, elas só conseguem funcionar por causa de sistemas distribuídos. Elas são construídas em cima de sistemas distribuídos. São sistemas distribuídos que permitem, por exemplo, a gente treinar redes neurais profundas, né, que tem milhões de parâmetros. Né? Isso em geral é feito com várias GPUs e vários computadores. Né? A mesma coisa com computação na nuvem. Computação na nuvem de maneira inerente, né, é um sistema distribuído por si só, que se apoia em cima de outros, digamos, sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos, ele faz parte do currículo da maioria das universidades, né, no Brasil e no exterior. É um tema muito quente na computação e, né, você pode buscar aí se formar e adquirir mais conhecimento na área de sistemas distribuídos. Né? E Cloud Computing, que é a computação na nuvem, é um termo que está muito na moda e incorpora aí o que o mercado quer nesse contexto de sistemas distribuídos, e tem muitos cursos de especialização em computação na nuvem. Então, por exemplo, MapReduce e Bigtable são duas tecnologias, né, promovidas pela Google, que fazem parte de vários sistemas distribuídos que você poderia aprender com a base toda que se adquiriu aqui. Então, ideias também de balanceamento de carga e segurança, aspectos que nós não falamos aqui, você poderia encontrar isso num curso de especialização, num segundo curso, vamos dizer assim, de sistemas distribuídos. E a base que você obteve nessa disciplina certamente vai ser suficiente para você acompanhar com tranquilidade essas especializações, né, nessas tecnologias que estão em voga no mercado hoje em dia. Bom, eu quero falar um pouquinho do desafio de construir sistemas distribuídos de grande porte. É um desafio muito grande. Você pode pensar que o Gmail, né, ainda apresenta falhas ocasionais. É raro, mas volta e meia o Gmail fica fora do ar, né?
E é incrível você pensar que a Google, que é uma das maiores empresas do mundo, né, constrói esse sistema. Imagina, né, a complexidade que o Gmail possui e a quantidade de engenheiros, né, e de pessoas desenvolvendo e mantendo esse sistema, e ainda assim, né, de vez em quando, ocasionalmente, ele fica fora do ar. Tá? Então mostra a complexidade que é fazer essas coisas. Então esse é um dos grandes desafios do nosso tempo, como é que a gente vai construir sistemas distribuídos e cada vez mais complexos. Então se você olhar por aí, o que você vai encontrar é que esse desafio, né, ele é feito seguindo alguns design principles. Né? Design principles é princípios de projeto. Tá? Isso é meio que o estado da arte para a construção de sistemas distribuídos de grande porte. Esses design principles, eles são elencados com base na experiência prática de profissionais que estão há décadas construindo esse tipo de sistema. Um problema aqui é que esses design principles, essas experiências, né, elas variam muito entre experts, entre as pessoas que estão fazendo isso, né, e também as organizações que fazem isso. Porque as organizações constroem sistemas com propósitos diferentes, dando origem a expertise diferentes e, consequentemente, design principles diferentes. Okay? Então ainda é bem mais arte do que tecnologia. Construir sistemas como o Gmail, por exemplo, né? Ou como, por exemplo, a Amazon AWS, o sistema de nuvem da Amazon, né? Chamado AWS, construir essas coisas ainda é muito mais arte do que tecnologia, baseado nessas experiências, nesses design principles. E a complexidade dos sistemas que nós estamos construindo só vai continuar aumentando. Na próxima década, você pode esperar que nós vamos construir sistemas distribuídos com uma complexidade ainda maior. Tá? Então, você pode pensar que o futuro, né, serão sistemas que têm como base sistemas distribuídos de grande complexidade. Então, o sistema distribuído em cima de um sistema distribuído, tornando todo esse sistema ainda mais complexo. Então, construir essas coisas é um enorme desafio para a computação. Né? Construir essas coisas de maneira que a gente entenda o que esse sistema vai de fato fazer. Né? Não sair do controle, fazer coisas que a gente não sabe que ele vai fazer. Então isso é um dos grandes desafios para a próxima década. E a gente vai superar esses desafios, com certeza. Então, basicamente, tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje e para encerrar a disciplina. A gente vai tirar dúvidas, perguntas aí, comentários finais na nossa aula síncrona. Espero que você tenha se divertido com a disciplina. Tchau para todo mundo e até a próxima.